Amém, queridos? Estamos aqui então, para quem entrou agora, na quarta aula do seminário Heranças Geracionais. Falamos muito sobre bênção e maldição, e estamos falando sobre isso. Então, eu venho falando aqui, ensinando nas quartas de estudo, sobre a responsabilidade e a herança. Então nós temos a lei da responsabilidade e a lei da herança. Não é porque eu estou sendo visitado por heranças geracionais, consequências, dos meus antepassados pecaminosos que abriram, no mundo espiritual, buracos e brechas para que eu e a minha geração possa ser atingido, visitado, mas também tem a lei da responsabilidade, que é individual, da escolha, de eu decidir não querer pecar, mesmo que eu seja muito influenciado por essas visitações. Tá? Então eu tenho a minha responsabilidade. Essa responsabilidade é 75% é a nossa responsabilidade e 25% é esta herança, esta consequência que vem nos perturbar nesta geração. Então não é porque minha família pecou que eu vou pecar de qualquer maneira e eu não vou dar conta e prestar conta daquilo, dos meus atos. Tá? Uma coisa é a culpa, outra coisa é consequência. Então a culpa está ligada à salvação e a consequência é esta visitação que nós vamos ver. Então a lei da responsabilidade está em Ezequiel 18 e 20, capítulo 18, versículo 20. Você que já vem acompanhando o seminário, você já tomou nota e não precisa anotar. Você que está vendo pela primeira vez, você pode anotar. Ezequiel 18, 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Está falando de pecado, culpa. Então a culpa é individual. Tá? Não tem como eu salvar meus entes queridos, nem meus entes queridos me condenarem. É os meus atos, cada alma, a alma que pecar. Então eu prestarei conta diante de Deus. Então eu enfatizo o juízo que vem do próprio pecado individual de cada ser humano. Agora a lei da herança está em Êxodo capítulo 34, versículo 7, que diz assim: que usa de benevolência com milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então esta visitação é a consequência do pecado geracional. Então há uma visitação, porém não está ligada à salvação, porque em Êxodo capítulo 34, versículo 7 que nós lemos, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e de maneira alguma terá o inocente por culpado. Então, se eu não pequei, eu não serei culpado. Mas se a minha geração pecou, eu posso ser visitado pela consequência deste pecado. Amém? Então estamos falando muito sobre isso. Então, a maldição, ela vai passando de geração, esta herança, tá? E esta legalidade por conta da iniquidade dos nossos antepassados, e podem estar causando muitos transtornos na nossa família e na nossa vida também, trazendo assim uma luta demasiada, dependendo da área que foi aberta lá atrás, esta herança. Então hoje nós falamos muito dos sintomas e das causas, Então, nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, Deus deixou escrito, Êxodo 20, versículos 5 e 6, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, Deus visita até a terceira e quarta geração. Pelo pecado, há uma visitação. Isso está nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos. Então se você acredita nos 10 mandamentos, que Deus escreveu e Jesus testificou: amar o teu próximo como a ti mesmo, não furtarás, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e está aqui: não se encurve diante das imagens, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Deus
ele usa da misericórdia até a 1000ª geração. Então ele continua dizendo, e uso da misericórdia até a 1000ª geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso nos traz muita perseverança, de que eu tendo uma vida reta com Deus, Deus vai visitar 1000 gerações para abençoar por conta da minha devoção a Ele e da minha santidade. Bênção está ligado à obediência, maldição está ligado à desobediência. Então, e que a maldição não vem de qualquer forma. Ela tem que ter uma causa, como eu estava falando. Ou seja, uma desobediência, uma quebra de aliança, um pecado, uma atitude pecaminosa. Então, por isso que em Provérbios 26:2 está escrito assim. Provérbios 26, versículo 2. Como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Então, ela não vai repousar a maldição se não ter uma causa. Então, sempre vai existir uma causa para haver uma visitação da maldição, para repousar essas visitações, essas maldições, essas consequências. Então isso também é muito importante. Se eu não quebro alianças, se eu obedeço a Deus e eu não abro legalidades, não existe uma causa, não serei visitado por maldições. E quando tem esta causa, voltando num Deus geracional, estou falando de heranças geracionais, a maldição repousa na pessoa e na descendência. Então isso está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha o que diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, ou seja, escolha, pois, a bênção, para que vivas, tu e tua descendência. Então, quando eu escolho a vida, escolho vida para mim e para minha descendência. Quando eu escolho morte, eu escolho morte para mim e para minha descendência. Há uma responsabilidade nisso. É isso que nós estamos trazendo as Escrituras, à luz das Escrituras, para você entender alguma coisa, um pouco, né, nesse tempo que nós temos, para você entender sobre isso, esta responsabilidade no mundo espiritual que nós temos, e nossos antepassados também tiveram, e nós temos hoje a oportunidade de quebrar isso, e de remir isso em Cristo Jesus, e continuar não dando mais causas, não quebrando alianças, para que a nossa geração seja alcançada pela vida, pela bênção, e não pela morte, pela maldição. E hoje vamos ver mais uma causa. Hoje esta causa, tá? Porque não adianta a gente colocar dentro de um liquidificador e achar que a gente vai ter uma resposta para tudo em uma palavra. Nós temos que desmistificar, nós temos que desmembrar, nós temos que separar coisa por coisa, área por área, para que nós possamos entender as Escrituras. Então nós vimos nas outras quartas-feiras, demos a introdução sobre bênção e maldição, depois ministrei sobre idolatria, aí depois na terceira aula ministrei sobre idolatria, sobre ocultismo na semana passada e hoje sobre imoralidade sexual. Então vamos explanar, vamos aprofundar neste pecado que é uma das causas de legalidade de visitação. Nós vamos ver os sintomas também destas causas. O que nós olhamos hoje nos nossos parentes, na nossa geração, e vimos os sintomas aparecendo, né? Eu repito também que os sintomas são as alertas de que há uma desordem no nosso corpo, falando fisicamente. A febre que anuncia que o nosso corpo está enfermo. E aí este alerta nos mostra e mostra ao médico que precisa vasculhar, diagnosticar para ver a causa desta febre. Então ele sabe que há uma desordem através da febre, do sintoma febril, do sintoma de dor que você está sentindo. E ele vasculha e diagnostica. Faz um mapeamento para diagnosticar a causa do que está sendo esses sintomas que você tem enfrentado. Assim também é no mundo espiritual. A causa é a imoralidade, vai ter sintomas, alertas
na nossa família visível de que há uma visitação no mundo espiritual por conta da imoralidade sexual. Então vamos trabalhar sobre esta causa hoje, em nome de Jesus. Imoralidade sexual ou perversão sexual. Anote aí, Deuteronômio, capítulo 23, verso 3. Deuteronômio, capítulo 23, verso 3, que vai dizer assim: nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Isto é a primeira passagem bíblica que vai falar sobre a imoralidade sexual. Aqui, quando Moisés escreveu, ele já está falando dos amonitas e dos moabitas, ou seja, descendentes de Amon e descendentes de Moabe. Então o amonita é descendente de Amon e o moabita é descendente de Moabe. Eles são conhecidos biblicamente por um destaque, por algo que marca este povo. Estes dois povos vivem desordenadamente em seu tempo, na época de Israel. Com o que? O que marca este povo? A perversão sexual, a imoralidade sexual. Eles são conhecidos, as suas mulheres e seus nomes, homens deste povo, como pervertidos na área sexual. E Amon e Moabe eram filhos de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então a origem do povo amonita e moabita foi da descendência de Ló. Então, só para você entender agora, nós vamos falar um pouco do contexto bíblico da família de Ló, para você entender a origem deste pecado que foi geracional também para toda a sua descendência e todo o seu povo. Então Ló, querido, morava em Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão, vivia debaixo da bênção de Abraão, mas num determinado momento começou a prosperar os seus animais, os seus pastores, os seus servos, e como morava junto com Abraão, eles começaram a brigar os pastores, dizendo: olha, essa ovelha é minha, esta ovelha é sua. E Ló falou: olha, tio, precisamos separar, porque está ficando muito grande a bênção e eu não sei o que é meu e o que é seu. Aí Abraão olhou: o que é meu, o que é seu? Poxa, ele pensou: o que é nosso? Mas tudo bem, eu vou respeitar. Se você quer ir embora, pode escolher a direita ou a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão sabia, na onde ele estivesse, a bênção ia alcançar a vida dele. Então, quando Ló decidiu, ele olhou para as campinas e viu, depois do Jordão, Sodoma e Gomorra. E era muito bonito, era próximo da água, era um lugar bonito. Ele falou: não, eu vou para lá. E pegou o seu povo e foi para Sodoma e Gomorra. E quando ele foi para lá, nós vimos o quê? Que a cidade, quando fala de Sodoma e Gomorra, a cidade era pervertida também. Havia muito pecado de imoralidade sexual, pecados pervertidos, e isso subiu nas narinas de Deus de uma forma tremenda. O pecado subiu, tanto que em Gênesis capítulo 18, vai dizer que Deus visitou Abraão e avisou: olha, estou indo lá destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquelas duas cidades subiu na minha narina e eu vou acabar com toda a cidade. E Abraão começou a interceder por Ló. Sabia que Ló estava lá, mas se tiver 10 justos, 50 justos, e Deus foi falando: eu poupo a cidade. E nisso Deus estava, ele mais 2 anjos, os anjos foram para Sodoma e Gomorra na sua frente, e a intercessão de Abraão salvou Ló e falou: olha, sai daqui, pega os teus familiares e sai e vai para o monte, suma, vamos sair daqui porque nós vamos destruir essa cidade, Deus vai acabar com essa cidade. Ló chamou a sua família e assim partiu
para lá. E quando ele partiu, querido, de Sodoma e Gomorra, a ordem dos anjos de Deus era: olha, não olhe para trás, continue indo e não olhe para trás. E no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu? Se tornou uma estátua de sal. E agora eu quero ler Gênesis capítulo 30, Gênesis capítulo 19, versículo 30. Nós vamos ler alguns versos aqui e eu continuo a exemplificação para você. Gênesis capítulo 19, versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele. Lembras que agora há pouco eu falei para você que Ló perdeu a sua esposa, a mãe de suas filhas, no meio do caminho. Então ele já estava agora no monte, tá? No monte lá em Zoar. Porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, Ló e suas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos dar ao nosso pai vinho para ele beber, e deitemos com ele, para que conservemos a descendência de vosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho e a beber naquela noite. E entrando a primogênita, ou seja, a mais velha, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eis que ontem à noite eu me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então tu, entrando, deita-se com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber. Também naquela noite levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu Ló quando ela se deitou e nem se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. Preste atenção. A primogênita deu à luz ao filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz a um filho. Este é o pai. Deu à luz a um filho e chamou-se Amon, um Ben-Ami. Amon. Este é o pai dos amonitas de hoje. Entenda uma coisa. Neste momento, Ló e suas filhas praticaram um pecado cujo qual eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais. Uma prática chamada incesto. Ou seja, o próprio pai teve a relação, na verdade partiu das filhas, ter relação com o seu próprio pai. Isso chama-se incesto. Isso é abominável diante de Deus. E é um pecado de imoralidade e perversão sexual. Neste momento, este pecado gerou 2 filhos, Amon e Moabe. Ou melhor dizendo, primeiro Moabe, mais velho, depois Amon. E estes 2 deram origem a um povo. E por isso que lá na frente você vai ver as escrituras, e eu disse agora, sobre o que? Nenhum amonita, Deuteronômio, eu li para vocês, e nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, ou seja, nenhum deste povo pecaminoso, imoral sexualmente, entrará na Assembleia do Senhor, ou seja, na congregação, no ajuntamento, porque é pecaminoso. Então você viu que esta prática de incesto gerou um povo pecaminoso na área de imoralidade sexual. O pecado estava instaurado. Então, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, e foi, Sodoma e Gomorra, embora suas filhas saíram de lá, elas saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saiu de dentro delas. É forte isso. Então, a influência daquela cidade pecaminosa
ficou dentro delas. E elas praticaram o incesto. O incesto é um pecado sexual que gerou uma descendência pervertida, os amonitas e os moabitas. Paulo também escreveu a respeito da imoralidade sexual. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, só anote, tá? E ouça o que eu estou lendo para você. Depois você pode pesquisar e estudar mais, para a gente ganhar tempo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz ou uma prostituta? De modo algum. Então o que Paulo está dizendo aqui sobre o nosso corpo, o cuidado com o nosso corpo, porque os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Então cuidado com o meu corpo hoje, eu tenho que cuidar dele como se fosse o corpo de Cristo, porque eu estou em Cristo, eu sou imagem e semelhança de Cristo, de Deus, imagem e semelhança de Deus. O meu corpo é o templo, é a casa, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o meu corpo não é mais meu, e sim de Deus. Eu tenho que conservar, e o pecado de imoralidade é a exposição do meu corpo ao pecado, à imoralidade. Então nós vamos ver tudo que se influencia na questão do corpo, dos desejos carnais, que é bênção, o que Deus colocou em nós, que é o desejo sexual, mas tem as suas legalidades, aliança, as suas bases, princípios para serem usados, para ser prazeroso, para ser bênção. Amém? Deus criou e o inimigo deturpou. Tudo que Deus criou, o inimigo quer depravar, deturpar, adulterar, modificar para adiantar ou atrasar para que se torne uma maldição. Então o sexo foi criado por Deus para abençoar o matrimônio e o casamento. O que o inimigo faz? Ele adianta no namoro ou numa noite aquilo que é dentro do matrimônio, dentro de uma aliança matrimonial para ser bênção. Fora da aliança se torna uma depravação, um pecado de imoralidade. E este sexo, esta relação se torna no altar não de Deus dentro do matrimônio, mas fora do matrimônio, no altar de demônios de imoralidade sexual, trazendo muitos danos. Então, toda relação sexual fora da aliança do casamento constrói uma ligação iníqua, ou seja, ela constrói um pacto de sangue, porque toda relação sexual se remete a pacto, tanto que quando você tem relações sexuais com seu esposo ou esposa dentro do casamento, você renova esta aliança. Cada vez que você tem esta relação, você renova a aliança, blinda o casamento, o amor cresce, os demônios são derrotados. Lamanou, calamandai cai. Então veja bem, a relação sexual, cada vez que você tem esta intimidade dentro do casamento, da aliança, determinada nos princípios de Deus, teu casamento fica fortalecido, teu casamento cresce, a blindagem no teu casamento contra esses demônios, aleluia, então é bênção. Porém, quando fora da aliança, fora do casamento, cada relação sexual ilícita causa uma ligação iníqua, pecaminosa, entre duas pessoas, entre as almas destas pessoas, ou de animais, que eu vou falar também de bestialidade já já. Então veja bem, por isso que Paulo fala em Coríntios ainda, que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 6, agora um verso depois, o versículo é 16, Paulo continua escrevendo o seguinte: ou não sabeis que o que se une à meretriz, ou seja, o que peca com imoralidade sexual,
com relação sexual iníqua, faz-se um corpo com ela, uma só carne. Porque foi dito, os dois serão uma só carne. Quando há um casamento, se torna uma só carne. Por quê? Se remete ao quê? A relação sexual, o pacto de sangue, a aliança. No momento do relacionamento, se torna um só corpo. Há uma introdução, querido, para se tornar um só corpo. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Se torna interessante que o órgão genital do homem é na forma de um dedo. E o órgão genital da mulher é uma forma de uma aliança. Então, se você vê bem o relacionamento de um homem com uma mulher, agora estou falando simbolicamente para você, trazendo um exemplo, mulher e homem. E olha, uma aliança, quando eles estão unidos intimamente. Olha que profundo. Agora, quando isso é feito fora, então há um pecado, um pacto, e não é com a bênção de Deus. É um pacto demoníaco gerando maldições através da imoralidade sexual. Moralidade sexual, o que é moral? Dentro da aliança do casamento, biblicamente e moralmente. Imoralidade, fora da aliança do casamento. Então se torna um só corpo. Então uma só alma. Imagine, querido, quando você tem a relação é dentro do altar de Deus no matrimônio. Está regado ali com sangue. Essa renovação blindado pelo sangue de Jesus. Fora da aliança do casamento está no altar de Satanás, altar de demônios. E isso atrai demônios para a vida da pessoa e consequências geracionais, nós vamos ver, para os filhos, netos e bisnetos nesta área cujo qual estou te ensinando. Então, eu falei sobre o pacto de sangue em cada relação sexual. Você sabe que você não olha o sangue, mas dentro de uma relação sexual há partículas de sangue. Para você entender, o HIV é transmitido pelo sangue, né? É uma enfermidade através de sangue. E transfusão ou relação sexual, quando se transmite essas partículas de sangue. Nós não vemos, mas há sangue. Interessante, só para você entender, quando uma mulher está guardando-se para o seu marido e vai ter a sua núpcias, a mulher na sua primeira relação íntima vai ter o quê? Sangue. É quebrado uma aliança, o ímen, é um selo, né? Da virgindade, e é derramado o sangue do primeiro ato. Por quê? Porque a aliança se começa ali. E toda aliança, todo pacto é sangue derramado, querido. O mundo espiritual é assim. Eu não tenho tempo para falar sobre alianças, sobre sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício hoje, mas entenda, o mundo espiritual, o sangue representa, querido, muitas coisas. Ele gera pactos de aliança. No Antigo Testamento era feito um sacrifício pelo um animal, derramamento de sangue para selar ali um pacto, tá? Hoje o sacrifício é Cristo, pelo sangue dele nós já temos a nova aliança, que é o pacto do sangue dele. Entenda? Então Deus tem esses mistérios, e dentro do relacionamento sexual, quando há a primeira noite de núpcias, é derramamento de sangue. Automaticamente o mundo manda uma mensagem ao mundo espiritual: olha, está dentro da aliança do casamento, está blindado por Jesus Cristo, esse casamento vai ser bênção, eles vão viver uma vida abençoada, livres de infiltrações demoníacas neste relacionamento sexual. Outro, querido, pacto que nós falamos dentro da imoralidade sexual, esse é o pacto de sangue vermelho que nós falamos, que é a relação sexual iníqua, fora da aliança. Vimos também e falamos muito sobre o pacto de sangue branco. Pacto de sangue branco. O sangue representa a vida, ok? O vermelho. E tem um sangue que também representa a vida,
que sai do homem. Qual é? O espermatozoide, o sêmen. Ele representa a vida e também é sangue no mundo espiritual. Então nós falamos do pacto de sangue branco, quando há um relacionamento, né, imoral, que é oral ou a ejaculação, e esta pessoa, ou homem ou mulher, acaba engolindo este sangue, este esperma. Quando está na imoralidade sexual, há esta ligação. E quando nós fazemos todos os atendimentos, nós temos que quebrar tudo isso, porque está gerado dentro da pessoa. Ela engoliu aquilo. E nós temos que quebrar. Temos muitas situações, né, de libertação a respeito disso. Por isso que você está aprendendo isso hoje. Então, quando une uma só alma ou um só corpo, torna-se um só. Neste pacto de pecado, pegamos características do outro. Entendo, estou falando ainda da união, uma só carne, uma só alma com esta pessoa. Então, quando nós fazemos uma só alma com essa pessoa, dentro da legalidade de Deus, da aliança, é bênção, né? É o marido, a mulher, eles pegam, eles compartilham de situações, e um começa a ter a particularidade do outro, começa a falar sobre o outro, começa a pensar igual, há uma troca ali. E é profundo, isso é bênção. Agora, quando é gerado na imoralidade essa união de almas, através do relacionamento imoral sexual, ele pega particularidades desta pessoa. Imagine, quando essa pessoa tem vários parceiros. Ela vai pegando, querido, vai unindo as particularidades de cada parceiro, a ponto de perder a sua identidade. É muito forte isso. Então pega as características. E essas características trazem, os demônios entram e tiram a identidade dessa pessoa, tornando ela igual, agora através desse pacto. Há muitas situações de ligações. Por exemplo, quando a pessoa está ligada imoralmente com outra, ela está próxima, não vê a hora dessa pessoa ir embora. Sabe, não tem paz, casamentos que de repente estão fora da aliança do casamento. E aí começam a ter problemas, não suporta, brigas, confusões. E aí quando essa pessoa vai para longe, de repente, vou dar um tempo e vai para a casa do pai, esta união, por ser uma só carne, abre um desespero na pessoa de estar próximo. Então quando está próximo, quer que está longe, quer que esteja longe. E quando está longe, quer que esteja próximo. Está ligado a uma só alma através desse pacto. Por conta que no mundo espiritual, quando há uma relação, se torna uma só carne. É isso que Paulo escreveu, 1 Coríntios 6, que nós lemos. Então, desta forma, nós desligamos, por exemplo, no atendimento, pela confissão, intercessão e pelo arrependimento, cada alma que essa pessoa no mundo, ainda vivendo no mundo, teve ligações. E cada relação pecaminosa que foi estabelecida, tirando essa pessoa da posição de cônjuge desses parceiros sexuais que ela teve, purificando assim o leito dela hoje. Por mais que no mundo, quando vivia no mundo, praticava isso e depois aceitou Jesus, casou, teve a bênção e não quebrou, não desligou essas almas. Por isso que a gente faz o atendimento de clínica, para quebrar essas alianças feitas no mundo. Ela pode estar tendo infiltrações hoje no casamento, não de uma forma muito forte, mas pode ter, e pode estar com um leito maculado, que nós vamos falar agora. Então quando a gente quebra, nós purificamos o leito, ele se torna-se imaculado, tá? Sem infiltrações demoníacas no leito, ou seja, na cama, na onde eles dormem, no relacionamento íntimo. Isso nós falamos quando tem infiltrações, vem o quê? Vem às vezes enfermidades genitais, vem perca de apetite sexual. Então tem uma série de situações. Querido, já peguei alguns casos, né? Pegamos alguns casos, né? Nesse tempo que nós atendemos, fazem mais de 4 anos que fazemos esse tipo de trabalho,
interdenominacionalmente também na escola de cura, entre outros atendimentos. Pegamos casos cristãos recebendo visitações à noite, tá? Visitações do que? Através de sonhos que parece uma visão e parece que está acontecendo literalmente, e esta visão, este sonho, torna-se o quê? Torna-se algo real. Então, os demônios vêm visitar e tem esta aproximação por conta dessas alianças, sendo geracionais ou que esta pessoa mesmo abriu no mundo espiritual por conta do pecado de imoralidade sexual. E eles têm esse acesso para vir tentar esta pessoa em sonho e, pasme, tem situações que a pessoa até tem relações com esses demônios. Não peguei nenhum nem dois, foram dezenas de situações. E aí a pessoa parece que sonhou, mas ela acorda, às vezes o homem, por exemplo, molhado, ou a mulher molhada, e teve até aquele ponto ápice através do sonho. Isso é uma infiltração demoníaca na área de imoralidade sexual. E nós precisamos tratar isso. O leito está imaculado, tem brechas geracionais e que de repente você também foi induzido a isso, mesmo cristão tendo esta situação. Então o leito está maculado e precisamos limpar. Veja o que está escrito sobre o leito, a cama e o matrimônio. Anote aí Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz lá. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Hebreus está dizendo, a carta aos Hebreus está dizendo o quê? Que honrado, há uma honra para o matrimônio, querido, sem mácula, ou seja, o matrimônio que tem esta relação íntima entre homem e mulher, sem legalidades, sem infiltrações, sem mácula, dentro da aliança do casamento. Então, vem honras para este casal, para este matrimônio, para este leito. Então, quando você está com o matrimônio, com o leito maculado, você tem problemas. Agora, quando está imaculado, você tem honra. Honra de Deus para o casamento. Honra. Amém? Então Deus honra também. Então, aos adúlteros há um julgamento. Deus os julgará. Isso está em Hebreus, no Novo Testamento. Olha que interessante, ainda falando de leito, quando há uma briga entre o cônjuge e um dos dois saem da cama, preste muito bem atenção. Quando há uma briga entre os cônjuges e um fala, não vou dormir na sala, vou dormir lá fora, ou vou dormir na minha mãe, vou dormir no meu pai, e abre-se, através dessa briga, desse desentendimento, a brecha no leito, olha como que interessante. Você já sabe, o filho aliançado, se você nunca ouviu isso, nós temos altares dentro da nossa casa, e um dos altares é a cama. Ela está sobre o chão, é um altar. Então veja bem, cai tudo com isso, culminando com aquilo que eu estou te falando. Então você sai do altar, tá, do matrimônio, do seu altar, da sua esposa, que é o leito imaculado, ou a mulher sai e fala, não vou dormir hoje. No mundo espiritual você está vivendo uma mensagem, olha, eu não estou lá, lá está vazio. Há uma autoridade, você está lá porque você foi autorizado por Deus a estar lá. Há uma autoridade como sacerdote. E quando abrimos esta mão, ou sacerdotisa, abrimos mão disso, toda a autoridade que nós não exercemos, o inimigo vai tomar e vai usar contra a gente. Então veja bem, toda vez que brigamos com o esposo ou esposa e saímos da cama para dormir fora dela, por conta desta briga, Satanás envia o demônio para deitar lá, para atingir lá, para influenciar
e causar mais dissensões. Olha que interessante. A autoridade que você despreza, ele toma posse. Ele vai dominar. Experiência, tá? Aconteceu comigo, tá? Lá em Campo Grande. Eu estava atendendo um rapaz, logo pela manhã, era 8 horas, ele chegou, pastor, ele nem estava marcado, mas faltava 5 minutos ali para começar os atendimentos, e ele chegou, pastor, desesperado, olha, eu preciso conversar. Eu falei, tá bom, olha, eu tenho 5 minutos, olha, eu preciso de uma oração, então entra aqui rapidinho antes de chegar o próximo atendimento. Ele falou, pastor, é o seguinte, eu estou tendo discussões com a minha esposa, e essa noite foi demais. Essa noite eu discuti e saí do quarto, fui dormir no sofá, e aí tá aquele clima, o senhor pode orar por mim? Eu falei, oro, mas tem uma coisa, não faça mais isso. Por quê? Quando você sai da sua cama, você dá legalidade, né? Não, pastor, mas foi ela que me expulsou. Ok, então ela expôs você. Ela ficou na cama e expulsou você. Ela abriu esta legalidade para que Satanás venha e envie para você situações para tomar o lugar dela no mundo espiritual. Ele falou, pastor? Eu falei, E ele ficou meio assim, meio que não acreditando. Eu falei, então vou orar por você, mas vai lá, reconcilie, não faça mais isso. Orei, ele saiu do gabinete. Aí deu 2 minutos, eu bateu a porta e falei, deve ser o outro irmão ou irmã que vai participar do atendimento. É ele de novo, pastor, e mostrou o celular dele. Olha, tremendo. Olha o que aconteceu aqui. Eu falei, o que aconteceu, meu irmão? Olha, eu saí, olha o horário aqui. Eu saí daqui agora há pouco, faz 1 minuto que eu recebi essa mensagem. Falei, que mensagem que é, irmão? Ele me mostrou. Era uma imagem de uma mulher nua, escrito assim, ó. Quer que eu deite na sua cama? É só me ligar, R$50. E eu vi que não estava na agenda dele. Era um código fora não era 67. E isso trouxe o quê? Na hora que eu falei para ele ali, 1 minuto depois, porque ele não acreditou, Satanás usou um endemoniado e enviou para ele, não sei da onde, o convite para ele deitar na cama com ela. Ou seja, a esposa falou, sai da cama e vai dormir no sofá. Eu não quero você aqui. Automaticamente no mundo espiritual, Satanás com seus demônios usou uma pessoa e enviou para ele. Querido, pasme. Aconteceu no meu gabinete. Pasme. Enviou na hora essa mensagem para ele. Ó, deita na minha cama. Ou seja, se a sua esposa não quer, eu quero. E aí orientei ele. Ajeitamos tudo isso. E ele viu que o mundo espiritual é muito mais real do que ele imaginava. Então, queridos, nós falamos sobre isso, e todos esses sintomas que nós vimos, todos os sintomas denunciam uma raiz, uma causa, como eu já havia falando. Terminei agora a falar sobre leito, agora vou falar do quê? Da maldição geracional que alcança as famílias na área sexual. Então, lá atrás, esses pecados de imoralidade abrem legalidades para visitações imorais hoje em nosso tempo. Por isso que nós temos que quebrar tudo isso, se colocar na brecha e pedir perdão. Porque como eu sei que tem uma causa de imoralidade sexual atuando na minha vida e na minha família e nos meus parentes? Através dos sintomas. Tá? Então nós vamos ver alguns sintomas dentro da imoralidade sexual, que vai denunciar os alertas que há uma causa de imoralidade atuando na família. Primeira, lembra que eu falei de Ló e suas filhas? Incesto. Sexo envolvendo pessoas da mesma família. Pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, primos com primos, e etc, e etc. Irmãos com irmãos. Então tudo isso é um pecado muito grave diante de Deus. Muito grave. Muito grave, queridos. Então o incesto, ele traz consequências terríveis para a geração futura. E se foi ocasionado lá atrás uma brecha sobre incesto, de moralidade sexual,
vai trazer muitas consequências. Olha, incesto e o espírito de abuso sexual andam juntos. Quem lembra aqui do filho de Davi, que chama Aminon, que pegou a sua irmã Tamar e abusou dela e estuprou ela? O que acontece? O pecado de Davi com Betseba tá em 2 Reis, em 1 Reis. Depois eu posto aí a passagem, se você quiser digitar também, o pecado de Davi com Betseba. Foi um pecado de imoralidade sexual. E mesmo ele se arrependendo diante de Deus, e Deus poupando ele da morte, do adultério, esse pecado começou a visitar a casa dele, a família dele. E Aminon era um dos irmãos de uma filha. A mãe era diferente, mas eram irmãos do mesmo pai, filhos do mesmo pai. E Aminon agora começa a ter desejos por Tamar, sua irmã, a ponto de ir lá e estuprar ela. Olha, veja bem. Então, o incesto, agora ele praticou um incesto através do abuso. Porque é algo anormal. Geralmente os incestos, na sua grande maioria, vêm por conta de abusos sexuais. Olha o que diz Levítico, capítulo 18, versículo 6. Tá? Eu quero que você abra agora lá. Levítico, capítulo 18, versículo 6. Nós vamos ler alguns versos aqui. Levítico, capítulo 18, versículo 6. Aleluia. Olha o que diz lá, versículo 6. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. 7. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco de tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. 9. A nudez de tua irmã por parte de pai ou parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não a descobrirás. Nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou seja, do neto, ou da filha da tua filha, porque é tua nudez. 11. A nudez de teu pai, ou seja, sobrinhos, gerada de teu pai, a qual vou ler de novo 11. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã, não descobrirás, ou seja, sobrinhos. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta, chegada de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parente chegada de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão do teu pai, ou seja, do seu tio, ela é tua tia, é da tua tia. 15. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. 16. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. 17. Não descobrirás a nudez da mulher e de sua filha. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha do teu filho, nem a filha de sua filha, porque descobrir a nudez são parentes chegadas, é maldade. Último verso, 18. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã durante a vida desta, para tornar-lhe-a rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Amém? Então o que está dizendo aqui na questão do incesto, dos parentes chegados, de não ter relações sexuais e nem mesmo a nudez. Vou falar também sobre prostituição, só anote agora aí,
Deuteronômio 23, 18. Livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Diz assim: não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma ou outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Está falando o quê? De duas consequências. Primeiro, a consequência do ato sexual. Segundo, a contaminação das finanças. Valores gastos também em motéis, casas de prostituição, contaminam também as finanças. Vou falar agora de homossexualismo. Outro sintoma na família que denuncia imoralidade sexual geracional lá atrás. Homossexualismo. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Anote aí. Homossexualismo, Levítico, capítulo 20, versículo 23. Só anote, tá? Não precisa abrir. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos e o seu sangue será sobre eles. A Bíblia escreveu em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Versículo 13. Está falando do homossexualismo, tá? Da união de homem com homem ou mulher com mulher. Temos visto em nossos tempos, querido, a questão até dos direitos legais. Mas, biblicamente, dentro do cristianismo e do país laico em que vivemos, a Bíblia nos diz que é abominação. Tá? Deus escreveu as Escrituras. E é abominação. Não é normal. Por quê? Né? Eu estava vendo esses dias uma nota de Enéas, ainda quando era vivo, e ele era médico, muito conceituado, e ele defendia muito a constituição familiar, e ele dizia: eu não tenho preconceito, nenhum, né? Nenhum, mas como médico, como a ciência, eu tenho que falar que é impossível gerar homem com homem, mulher com mulher. E se é possível gerar, é impossível gerar, nós teremos problemas se todo mundo adaptar a esta prática. Então ele quis dizer, é um comportamento, mas geneticamente não tem como, né? Não tem como gerar filhos. Ele disse através da expressão até assim: a espécie humana está à beira da extinção, se isso se tornar uma regra. Então, além da perseguição, querido, espiritual, por conta dos pecados sexuais geracionais, tem outros fatores que colaboram para esta prática de homossexualismo. Tá? Então, além das gerações, tá, dos pecados de imoralidade lá atrás, que podem estar trazendo o homossexualismo para a família, e geralmente já começa desde criança, tem outras situações, estou falando espiritualmente, tem outras situações também que acabam levando a esta prática, tá, do homossexualismo, que é a disfunção familiar, uma família disfuncional. Então veja outras causas que podem levar ao homossexualismo. Orfandade paterna, orfandade paterna, ou seja, a ausência da referência do homem na casa. O abandono que gera o abuso sexual. Queridos, muitas pessoas, de 10 casos, 7 casos de abuso sexual é por conta de abandono, tá? Abandono dos pais. Então o abandono da autoridade dos pais, o inimigo pega essa autoridade e envia pedófilos, abusadores. E quando esta criança é abusada na infância, ela tem uma grande probabilidade de ser um abusador também quando crescer, ou um homossexual, ou ter problemas de moralidade sexual. Então são vítimas de abandono. Isto é, querido, estou falando fisicamente, que implica espiritualmente. Então, outra situação
que a gente já pegou em alguns atendimentos nessa área do homossexualismo. Principalmente a mulher, quem afirma a feminilidade da filha não é a mulher, como muitos pensam, é o homem. Quando o homem chega na filha e fala: filha, como você está linda, filha, olha, sua roupa está bonita, olha como você está maravilhosa hoje. Então o pai tem a incumbência de afirmar a feminilidade da mulher, da filha. E a gente já pegou situações assim, de que por conta do pai não ver a filha, às vezes grita, o pai nem vê, às vezes só filho, não vê o filho, não vê a filha, cria, e a filha começa a querer chamar a atenção do pai, né? E teve casos da mulher, da filha crescer e falar: não, então agora eu vou me vestir, já que eu vou me vestir de mulher, meu pai nunca me notou, eu vou vestir de homem. E se veste como homem, porque de repente ele quer que eu seja igual a ele. Olha o pensamento, querido. Olha como o inimigo trabalha. E aí começa a ter trejeitos, e aí começa a chamar a atenção do pai. E aí o pai começa a dar atenção agora, mas não de uma forma de amor, de uma forma de repreensão. Isso vai gerando uma rebeldia. Então o que afirma a feminilidade da filha, mulher, é o pai. Quando elogia, quando abraça, quando diz que ama, quando diz que ela está bonita. Então, pais, vamos se atentar às nossas filhas. Outra causa do homossexualismo, a inversão de papéis no casamento, ou seja, a superproteção de mãe, tá? Também gera, né, a inversão de papéis, ou seja, do homem de repente estar acompanhando o filho, né, não ter tempo para o filho e o filho passar muito tempo com a mãe e começar a ter essas inversões, né, de papéis. E aí quando é para chamar atenção que tem que ser o homem, é a mãe que chama só, e o pai às vezes não usa autoridade em casa e vai criando aí uma inversão de papel e pode ocasionar um desvio aí, né, na mente desta criança. A concepção fora do casamento, que eu já falei, que além dos demônios, um deles é a bastardia, você gerar filhos fora da aliança do casamento, e uma das consequências deste pecado de imoralidade, através fora da aliança do casamento, através de fornicação, adultério, ou incesto, estupro, ou prostituição, isso traz o quê? Gera um filho bastardo, e ele vai possivelmente ser visitado por demônios imorais, de imoralidade sexual, porque ele foi gerado no altar fora do casamento. Vai ter problemas nesta área, e um dos problemas também pode ser o homossexualismo. Então, o legado e a prática de perversão sexual, a bestialidade e homossexualismo nos antepassados. Então isso vem gerando, né, consequências nesta área. Então a situação crônica também de adultérios ocultos na vida do pai ou da mãe. Quando há um oculto, um pecado oculto de traição no casamento, tá? Que de repente foi até superado, esquecido por aquele que praticou ou aquela que praticou, mas isso ainda está em oculto, não foi trazido para a luz, o cônjuge ainda não sabe, isso gera aberturas no mundo espiritual para os filhos e netos e bisnetos ser alcançados pelo homossexualismo ou por pecados de demônios de moralidade sexual. Outra situação, ainda no homossexualismo, consagrações religiosas. Por exemplo, pessoas que consagram no centro seus filhos quando criança, tá? E o que acontece? O Satanás, neste centro, já pega essa criança e começa a roubar a identidade dela. Por isso que muitos, não todos, a grande parte, não todos, dos pais de santo têm problemas de homossexualismo por conta disso. E o demônio que atua no homossexualismo é o Oxumaré, tá? Oxumaré é uma entidade que trabalha quando assim algo for espiritual no homossexualismo. Outra situação,
já estou terminando na questão do homossexualismo. Rejeição do sexo da criança por parte de pais ou parentes também pode, no mundo espiritual, ocasionar uma abertura para o demônio entrar. Por exemplo, ficou sabendo que é uma menina e queria um menino. Ah, eu queria um menino, frustração, tal, já tinha feito o quarto, tal, e aí cria expectativas, e muitos, queridos, palavras são liberadas. Não, mas é menina, devia ser menino. Rejeita essas palavras liberadas pelos pais. Os demônios pegam e começam a perseguir essa criança para mudar a identidade sexual dela, mudar de homem para mulher ou de mulher para homem. É uma visitação demoníaca quando há liberação no mundo espiritual. E tem casos que os pais se frustram tanto que tratam essa menina às vezes como um menino, de tanto desejo que tem. Ou a menina, ou o menino como uma menina. Há casos também assim, isso liberado pelos pais. Outra situação que causa, tá, esse sintoma do homossexualismo: abuso e molestação na infância, como eu já disse, tá? O que explica, queridos, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos ser abusada? Ela não tem pecado, ela não tem noção daquilo. O que levou esta criança a ser abusada e o que não levou outra criança a não ser abusada? Primeiro, é a proteção dos pais que eu estou falando. Os pais que protegem, que não têm aberturas de pecado na imoralidade sexual, estão protegidos por esta bênção geracional. Então, os demônios vão tentar, mas não vão conseguir ir até esta criança, tá? E você protegendo também, não deixando, não expondo o seu filho para qualquer pessoa e não abandonando, exercendo a cobertura e o cuidado específico para seus filhos. Então, qual é a diferença? Por que essa criança é visitada por um pecado de imoralidade sexual, por um estuprador, para sofrer este pecado? Por conta da herança geracional de imoralidade sexual lá atrás. Então, estou dizendo isso porque muitos são os casos, queridos. Tá? Eu tenho pesquisado, muitos são os casos, tá, de crianças, e tem crescido com a pandemia agora, com as crianças nos lares, infelizmente, tem crescido esta imoralidade de abusos sexuais. Que terrível, tá? E geralmente são os que estão próximos, são parentes que têm a confiança de estar próximo a esta criança, tá? Vou falar de outra causa agora, tá? Falei de sintomas, estou falando de sintomas, um deles é o homossexualismo, e exemplifiquei que está ligado a uma série de situações, e agora eu vou falar sobre um pecado chamado bestialidade, tá? De imoralidade sexual, chamado de bestialidade. Pasme, queridos, por mais que seja, uau, o que o pastor está falando, né? Que quer dizer sexo com animais. Entenda uma coisa, é muito comum isso, por mais que você ache que não é comum. Tá? É muito comum. Sexo com animais. Vamos abrir? Não precisa abrir, você só anote. Levítico capítulo 18, versículo 23. Anote aí, Levítico capítulo 18, versículo 23. Diz assim: não te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, pois é confusão. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Então, você lembra que eu falei do pacto de uma só carne, com 2 pessoas, que Paulo escreveu? Imagine agora, quando você tem um relacionamento, você se torna cônjuge com aquela pessoa que você se deitou. Imagine agora se você se torna uma só carne com o animal. E é passado o quê?
as características da pessoa para o animal e do animal para a pessoa. Eu não tenho tempo aqui de contar, mas tem várias situações que a pessoa pegou a personalidade do animal e o animal pegou a personalidade da pessoa porque teve relações muito tempo com aquele animal doméstico. Tá? Então, vamos lá. Outros pecados de moralidade. Vai anotando aí. Sedução, lascívia, sensualidade, pensamentos impuros, fornicação, adultério, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia. Poligamia é ter duas pessoas, três pessoas, relacionamentos de pessoas, tendo assim, dois casais, enfim. Orgia sexual, libertinagem, que é brincadeiras tocando com as partes íntimas, libertinagem. Bastardos, ou seja, ter sexo, gerar filhos fora da aliança do casamento. Estupro, fetichismo e pedofilia. Esses são outros pecados de imoralidade sexual que abrem legalidades para espíritos de imoralidade sexual visitar com maldição a nossa geração. Queridos, nós vamos orar agora. Peço que você guarde aí o seu caderno, a sua Bíblia, que nós vamos fazer uma oração, tá? Diante de Deus, pedindo perdão, tá? Pelos nossos pecados de moralidade sexual e se colocando na brecha, pedindo perdão pelos pecados geracionais dos nossos antepassados nesta área. E Deus, através de Jesus Cristo, do sangue da nova aliança, nós vamos levar todas essas maldições para a cruz, através da oração. E vamos ficar livres. Em nome de Jesus. Você que é batizado nas águas, que é cristão, você pode fazer essa oração. Você que ainda não é batizado nas águas, e não é cristão, não é crente ainda, não batizou ainda, então aguarde. Você nos procurar, ter um atendimento, e a gente vai discipular você para lá na frente fazer esta oração, porque nós vamos lidar agora no mundo espiritual muito profundamente através dessa oração. Se alguém passar mal, você já sabe, continue orando e ajude essa pessoa do seu lado aí e que ela possa concluir a oração. Glória a Deus. Da mesma forma como foi as outras quartas-feiras, eu vou orando pausadamente e você vai repetindo. Amém? Vai repetir. Vamos começar. Diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, principados e potestades, e diante da igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem eu sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que já renunciei a Satanás e seus demônios e todas as suas obras. E neste momento, como intercessor, eu me coloco na brecha para restaurar os lugares antigamente assolados, de geração a geração, por causa dos pecados e das iniquidades que temos praticado como pessoa,
família e linhagem. No nome de Jesus, eu represento agora a minha família e a minha linhagem. Peço perdão ao Senhor, como pessoa e linhagem, por todo o pecado que nós temos praticado ao longo das gerações, de sedução, lascívia, sensualidade, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia e toda perversão sexual. Coloco todos esses pecados que eu mesmo pratiquei e que minha linhagem praticou, eu os coloco na cruz de Cristo. Te peço perdão, Senhor, por todo pacto de sangue, branco e vermelho, que foi feito através da imoralidade sexual com espíritos imorais. Eu desfaço essas alianças, retiro todo o sangue e o sêmen dessas relações sexuais iníquas e retiro esse sangue e o sêmen dos altares dos demônios, expulsando todos os espíritos malignos que entraram na minha vida e na minha linhagem, que tem perseguido a minha família e os meus familiares. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão por cada relação sexual iníqua e ilícita, e eu quero agora me desligar em corpo, alma e espírito de todas aquelas pessoas com que eu me relacionei imoralmente por toda a minha vida. Coloco o sangue de Jesus entre a minha alma e a alma dessas pessoas ou esses animais. Eu quero, em nome de Jesus, devolver para essas pessoas tudo aquilo que é delas e que ficou em mim. Eu quero também tomar de volta tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que foi levado, a minha pureza, a minha inocência, o sangue da minha virgindade, tudo que eu perdi, tudo que foi roubado, eu tomo de volta e retiro agora todas essas pessoas ou animais da posição de meu cônjuge. Eu quero, Senhor, que o Senhor possa a minha alma, a minha identidade, e que seja arrancado da minha vida toda exploração demoníaca por causa desses pactos. Senhor, em nome de Jesus, purifica todo o meu ser, purifica a minha cama,
o meu leito, aonde eu durmo, que seja purificado, que seja um leito sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma perturbação demoníaca, que a minha vida sexual esteja totalmente purificada. Eu renuncio a Diana, Asmodeus e as pombagiras e todos os demais entidades relacionadas com esses pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro e expulso da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus relacionamentos, da minha vida sexual, da minha vida conjugal, da minha família, da minha parentela, da minha descendência. Todos vocês saiam em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui então agradecer cada filho. Não saia, queridos, eu vou orar por você, dar a bênção final, e que você possa meditar mais em tudo que nós aprendemos hoje, com calma, lendo as Escrituras, e que semana que vem estaremos aqui para mais uma aula, tá? Bênçãos versus maldições ou heranças geracionais. Queridos, eu quero abençoar a tua vida agora. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada filho aliançado e cada pessoa que está acompanhando este ensino, seja no canal da nossa igreja, CCA Votuporanga, seja no meu canal, Pastor Adriano Meira, ou na página do Facebook da igreja, ou através de um compartilhamento. Que o Senhor possa abençoar esta vida, que venha discernir este aprendizado, e que ele, ela e seus familiares não venham ser atacados, visitados por esta maldição deste pecado de imoralidade sexual. Guarda eles, guarda os filhos, guarda a família, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar bênçãos sobre este lar, bênçãos sobre esta família. E se alguém passou mal, Senhor, pela oração, cure agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo culto. Amar você faz bem para minha alma. Até!